com a função e com aquilo que estava a fazer, e começou a ser frete para mim ter que ir trabalhar. E quando eu cheguei a essa conclusão, disse, não estou a ter sucesso, não estamos a atingir resultados. Apesar de estarmos na crise, eu não queria culpar a crise só pela falta de resultados. Vou rescindir e vou voltar para Cascais como PT e como grupo trainer. E pronto, e voltei para o meu nicho, para o meu nicho de aulas em grupo, e foi aí que eu continuei a ter sucesso. E depois, aqui em Singapura, lá está, naquele momento foi quando a coisa virou. E a partir daí, deixaram de haver bloqueios. Para mim, não vender, para mim, não me afetava já. E eu tinha bastantes vezes que não vendia, mas eu não estava focado nas vezes que não vendia, estava mais focado nas vezes que vendia, nos clientes que eu conseguia puxar para mim. Portanto, para mim era uma questão de, com quantas pessoas é que eu tenho que falar hoje para ter sucesso? E vou falar com o máximo de pessoas que eu conseguir e abordar o máximo de pessoas que eu conseguir e ser intencional na minha intenção de ajudar, de querer ajudar as pessoas a treinar e querer educar as pessoas a treinarem melhor e a terem sucesso, dar o melhor de mim, e as pessoas começaram-se a ligar e comecei a ter sucesso, e tive bastante sucesso como personal trainer aqui. A minha média de horas era à volta de 180 horas mês. Alguns meses 200 horas. Deixa-me só fazer aqui Desculpa. Não, só para as pessoas terem noção. 40 a 60 horas por mês para um personal trainer já é um personal trainer com relativo sucesso. Sim. Portanto, tu tinhas 180. À volta de 180. Fucking crazy, man! Foi a média. Portanto, tive sucesso em que consegui preencher a maioria dos meus horários, mesmo os horários off-peak, com bastantes clientes, e tinha uma carteira de clientes muito boa quando estava aqui como PT. E como é que vendias depois? Porque deixaste de ter tempo para vender. É assim, tu nunca deixas de vender, porque tu tens sempre aqueles clientes que ficam contigo a mais longo prazo e depois tens sempre aquele turnover, não é? Portanto, como é que eu fiz? Olha, não sei. Os passos exatos que eu dei para assumir esta estratégia, não te sei dizer, porque começou a ser natural. Para mim era natural, sempre que eu estava livre, ou tentava fazer um tour, ou abordava alguém no ginásio, ou as pessoas vinham-me a treinar outras pessoas e vinham ter comigo, e eu guardava o contacto e dizia, olha, agora só tenho este horário. O horário não coincidia, guardava o contacto da pessoa e de vez em quando ia falando, até de vez em quando dava um ou dois treinos de graça a essas pessoas, porque queria mantê-las, dizia, olha, eu não tenho vaga, mas podemos fazer aqui um treino só para perceber o que é que podemos fazer. E tive algumas pessoas que iam pagando sessões avulso, porque nós podíamos vender sessão avulso, pagavam uma sessão, faziam um treino por mês, eu dava-lhes o treino do mês, faziam um programa de treino, e elas faziam, durante esse mês, faziam esse treino, e depois no mês que vem voltavam a fazer esse treino comigo. Quando eu possivelmente tinha uma vaga que coincidisse essa pessoa, voltava a abordar essa pessoa, dizer, olha, eu tenho agora uma vaga, tenho duas sessões por semana, ao meio-dia, tenho esta vaga. Gostavas de preencher, queres continuar com um treino só por mês, como é que é? E algumas pessoas convertiam, outras pessoas continuavam só a fazer a sessão avulso. Portanto, as minhas 180 horas, 185 horas à volta daí, não eram só de pacotes, também tinha um bom número de clientes, à volta de uns 5 ou 10 clientes, que todos os meses pagavam uma sessão. Portanto, eram mais 10 horas por mês que eu fazia. Em média eram 10 horas, se não me falha a memória. Deixa-me agarrar numa coisa que tu disseste, onde eu perguntei, então como é que vendias? E tu disseste, não sei, mas depois desta resposta. Sim. E a resposta foi a mesma que tinhas dado anteriormente. Foi provavelmente a diferença entre o Nuno no início de Singapura e o Nuno com 180 horas de personal trainer, que é o Nuno no início via as pessoas e ia-se embora. O Nuno agora eu tenho que falar com pessoas. Eu tenho que falar com pessoas. Eu tenho que manter o contacto com o máximo de pessoas possível. Olha, foi mais do que isso, sabes? Passou de ser o eu tenho que, eu gosto de falar com pessoas. Eu quero falar com pessoas. Essa foi uma transformação muito gira, que foi, deixou de ser tarefa,
passou a ser praticamente, business as usual. Passou a ser o dia a dia normal, que é, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de dar informação. E dava muito de mim. Eu dei muitas sessões de graça. Muitas sessões. Só para criar aquela conexão com o cliente, percebes? Portanto, foram muitas sessões de graça, muitas sessões dos pacotes iniciais, porque os sócios, quando pagam a adesão, tinham a opção de pagar 4 sessões e depois podiam converter para um pacote maior. Também foram muitas dessas, mas eu sempre, o meu maior sucesso foi sempre no POS. Antes até sequer da pessoa fazer algum treino comigo. Eu vendia muito bem no POS. Sentava-me, fazia o tour, sentava-me na mesa de perfil a falar com a pessoa, explicava os objetivos e como é que eu podia fazer, falava sobre os objetivos da pessoa e como é que eu podia fazer um plano de treino que fizesse sentido para os objetivos que a pessoa tinha na altura. Então era muito bom e as pessoas convertiam na altura ainda sequer antes de experimentarem um treino comigo. Portanto, eu sempre fui muito bom aí. POS é o point of sale, portanto é no momento em que se fala pela primeira vez com o cliente. Sim. Eu farto-me de dizer isto e às vezes as pessoas acham que é um clichê de formador de vendas e que no terreno é diferente, como se eu não fosse vendedor hoje, como se eu não tivesse sido vendedor nos últimos 20 anos da minha vida, apesar de ser formador também. O momento em que se fecha a venda é no momento em que a pessoa está mais hot, é no momento em que a emoção está mais quente. E o momento em que a emoção está mais quente é quando tu estás a falar sobre as coisas pela primeira vez com a pessoa, porque ela começa a projetar. É tudo muito emocional. Então o momento mais propício para fechar, por norma, é exatamente onde tu acabaste de dizer, no POS. Mesmo sem a pessoa ter experimentado o produto, ou o serviço, neste caso. Acho que aí eu tenho uma opinião diferente. Assim, pronto, eu continuo a acreditar que o momento do POS é um momento muito bom, porque a pessoa está... Se nós formos olhar para aquela teoria da contemplação, pré-contemplação e tal, pronto, a pessoa está naquele estado emocional que está em ação. Portanto, eu tomei a decisão de ir ao ginásio, quero me inscrever, eu quero mudar a minha vida, quero fazer exercício físico por qualquer que seja a razão. É um bom momento. Mas também depende de quem está do outro lado, percebes? Sem dúvida. Depende de quem está do outro lado. Eu tinha colegas meus que eram muito bons. Nós, como é que se chamava no Home Space? Na OI. Orientação era inicial. Orientação inicial. Era o primeiro treino. Eu tinha colegas que eram muito bons na OI, mas no POS, nunca. Ou muito raramente. Eu era ao contrário. Eu não tinha tanta conversão nas orientações iniciais, aqui, estou a falar só especificamente de Singapura, não estou a falar Portugal, esquece, Portugal perdeu. Mas aqui em Singapura eu não tinha tanto rácio de fecho nas orientações iniciais, mas eu também não fazia tantas orientações iniciais quanto isso, porque eu fazia muito no POS. Portanto, o meu rácio de fecho de orientações iniciais era capaz de ser 30%. Já não é mau, já é excelente. 30%. No POS a coisa já era mais acima dos 50%, 60% até. Sem dúvida que vai depender sempre da pessoa que está do outro lado e de ti, depender daquilo que é a tua preferência. O meu grande foco é sempre focar, o meu objetivo é sempre focar aquilo que é a regra que eventualmente vai funcionar para a maioria, porque há um padrão. Agora, esse padrão vai estar sempre pendente da pessoa que está do outro lado. Se for uma pessoa mais cautelosa, vai ser mais difícil fechar no POS. E da pessoa que tu és. Se fores uma pessoa mais convicta a fazer a apresentação logo no POS, fechas no POS. Mas há pessoas que têm mais convicção na orientação inicial. Eu conheci uma pessoa que foi quem me fez a minha primeira orientação inicial, chamava-se Filomena Pisco. Uma PT fantástica, mais uma vez, super competente, inteligentíssima, muito boa naquilo que fazia, mas que tecnicamente era muito boa, a vender era muito boa, mas passou ali por um período em que teve mais dificuldades e teve que sair no fitness. No fitness, hoje, se não me engano, está na área do marketing. E foi na minha primeira orientação inicial que ela fechou. Ela não fechou quando tivemos aquela conversa, aquele levantamento de necessidades, mas na orientação inicial fechou. Provavelmente ter-me-ia conseguido converter a cliente antes, mas converteu uma cliente naquela orientação inicial porque ela se sentia mais confortável dessa forma. Sim. É importante os comerciais conhecerem-se a si mesmos e conhecerem a estratégia que resulta melhor para eles. A estratégia e não a desculpa, porque muitos depois acabam por utilizar desculpas como fuga. Olha, o Diogo Vidigal tem uma expressão muito gira,
E o Diogo Vidigal também foi uma pessoa muito influente na minha carreira e no meu desenvolvimento como profissional, mas ele tinha uma perspectiva muito gira dessa da venda. E se eu não estou em erro, ele dizia assim, pá, toda a gente sabe vender, tu tens é que encontrar o teu pitch. O teu Quando próprio. tu encontras o teu pitch, aí pronto, estás em sintonia, a coisa vai. Percebes? Portanto, para algumas pessoas entram em sintonia na orientação inicial. Há pessoas que entram em sintonia no POS. E lá está, a palavra sintonia. É quando tu estás em sintonia com o cliente e a coisa está a desenvolver bem e a conversa está a correr bem e aí o cliente abre as portas e realmente depois é uma questão de preço. Depois é uma questão de preço. Pá, qual é dentro da oferta que nós temos, o que é mais viável para nós começarmos a treinar? Longo prazo, médio prazo, curto prazo, como é que vem? E depois lá está, tem que haver esta jogada de cintura do PT, que é uma jogada comercial, que é, ok, eu sempre gostei, eu sempre tive a perspectiva de, pá, eu quero agarrar o cliente. Portanto, eu quero que o cliente sinta que eu estou a tentar ajudar e não estou a tentar fechar um pacote muito alto. Às vezes, como PTs, nós temos muito aquela tendência, pá, eu estou a precisar de horas e uma manager está atrás de mim e eu estou à rasca, vou tentar vender um pacote grande. E às vezes a coisa não corre bem. Às vezes corre, às vezes não corre. Eu sempre tentei deixar a pressão das horas fora e focar muito no cliente, que é, ok, eu quero mesmo ajudar-te a ter sucesso. Tu tens este objetivo, ou é perder peso, ou ganhar massa muscular, ou o que quer que seja. Portanto, temos aqui um caminho que temos que percorrer os dois. Como é que vamos iniciar esse caminho os dois? Dá para ser aqui, dá para ser aqui, ou como é que é? O que eu posso explicar é que, se começarmos aqui, poupas dinheiro a longo prazo. Se começares aqui, poupas menos. Se começares aqui, poupas ainda menos, mas pagas menos à cabeça. O que é mais viável? E sempre adotei esta estratégia, em termos de dar a solução ao cliente e não tentar empurrar o que mais te convém. Empurrar aquilo que mais me convém a mim. Não, eu estou aqui para... Eu sou um veículo para promover soluções, para dar soluções ao cliente. É essa a minha função como PT. A minha função eu tenho uma panóplia de conhecimentos e uma biblioteca de exercícios e de conhecimento adquirido que me dá margem de manobra para criar soluções adaptadas ao indivíduo. Não aquilo que eu acho que é melhor para ele, não, aquilo que é melhor como indivíduo, não é? Pondo tendências à parte, não é? Sempre tentei ser menos tendencioso. É difícil, mas sempre tive esta perspectiva. Pá, não quero ser tendencioso naquilo que estou a vender. Quero realmente dar a melhor solução ao cliente. Pá, e eu acredito que as pessoas sentem isso. Quando as pessoas sentem que tu estás daquele lado genuinamente a querer ajudar e não só a vender, tu acabas por vender sem teres que vender. O importante é personal trainers ou qualquer outro prestador de serviços nunca utilizarem isso como desculpa para não venderem, que é o que eu vejo muito acontecer. Eu quero ajudar, sim, mas se tu tentares ajudar sem perceberes que a venda é preciso ser feita, não vais conseguir fazê-lo. Tu disseste uma coisa muito interessante que é, eu comecei a procurar, ou comecei a fazê-lo, a oferecer soluções ideais para aquele cliente, em vez de ser aquilo que eu precisava. Se eu precisasse de vender horas, precisasse de vender um pack maior, porque andavam em cima de mim. Eu tive um diretor comercial, que era o Alexandre Soto, que hoje é Group Manager. Conheço muito bem. Pronto, ele foi meu diretor. Eu estou aqui a abanar porque está aqui um raio de um mosquito, pá. Eu estava-te a ver e estava-me a lembrar... Nunca tenho mosquitos no quarto. Hoje que estou a falar contigo, está aqui um raio a passear à frente do ecrã. Que coisa. Debate presidencial, sabes a mosca que pousou no vice-presidente candidato do Trump quando houve o debate. Pronto, desculpa lá interromper. Estavas a falar, portanto, tiveste um diretor comercial que era o Alexandre Soto. Que era o Alexandre é que me foi buscar para a área comercial no Home Place, porque eu comecei como recepcionista, achando que ia ser comercial. Na altura, quem me contratou disse que eu ia vender. Não, tu vais vender, claro que sim. Eu, vou para esta empresa ser comercial. Quando cheguei lá, ele disse, então, o teu horário da recepção? Eu disse, recepção? Então, mas eu não vou para aquela equipa que está naquela salinha. Eu disse, não. Tu vais vender toalhas, vais vender cacifos, vais vender cadeados. Eu disse, fui enganado. Só que precisava trabalhar. E então aceitei.
eu lembro, passado um mês, vendi o recorde de toalhas da recepção, provavelmente do Homes inteiro. Vendi para aí, num Open Day, vendi, acho que foram 12 mil euros em toalhas. Foi assim uma cena surreal. O objetivo da recepção era tipo 20 mil euros e eu naquele dia vendi 12 mil euros em toalhas. Foi uma cena estúpida. Isto já foi em 2006. Foi surreal. Mas quando o Souto me vai buscar, eu sentia muita pressão para fazer vendas. E eu já tinha alguma experiência comercial, mas tinha 19 anos. Era um menino na altura. Éramos todos, pá. É verdade, éramos todos e começámos, pá, tivemos o privilégio de começar meninos em escolas fantásticas, que era TPH. Sim, sem dúvida. E eu lembro-me, eu sentia muita pressão para fazer vendas, e eu já vendia, portanto eu estava a conseguir vender, e o Souto percebeu um potencial em mim, mas percebi que eu sentia essa pressão. Ele chamou-me para ir tomar um café e perguntou, então, o que está a correr? Estou-te a sentir muito estressado. Eu disse, não, preciso apresentar resultados. Ele disse, Michael, vou-te dar um conselho. Quando estás com o cliente, nunca tenhas medo de perder a venda. Apresenta o melhor para ele e não tenhas medo de perder a venda. E é engraçado, quando eu deixei de ter medo para perder a venda, comecei não só a vender mais, como a vender em maior quantidade. Ou seja, eu já não tentava empurrar preço nem cross-selling e por não sentir pressão para o fazer, acabava por conseguir vendê-lo. Eu passei de uma média de venda de 60 euros para 86 euros por mês. Portanto, é um aumento de praticamente 30% do valor médio de mensalidade. Só que é um processo um bocado contra a natura, porque tu entras para a área comercial, dão-te um objetivo e tu sentes a pressão de o fazer. Sim. E agarras-te a ela. É muito fácil cair nessa tentação de sentir a pressão. É normal, não é? É o processo mais intuitivo. O mais intuitivo agora tenho esta responsabilidade, tenho que o fazer. Sim, a responsabilidade não vai embora, mas quando consegues colocá-la em hold, não é? Em pausa um pouco, as coisas acabam por fluir melhor. Deixa-me fazer-te uma pergunta que eu queria partilhar contigo, uma experiência que eu aprendi contigo, uma experiência ou algo que eu te vi fazer em 2009 e provavelmente nunca partilhei contigo. Mas deixa-me introduzir isto aqui com uma pergunta. Em termos comerciais, o que é que tu achas que te fez destacar agora nesta tua fase em Singapura e que te fez ter os resultados que tiveste? Em termos comerciais ou em termos pessoais? Uma característica tua, profissional ou pessoal, que tu achas que te faça destacar dos outros e por isso ter mais resultados? Eu não sei se já pensaste sobre isso. Sim, já fiz esse processo de análise, até porque eu também quis explicar a mim mesmo e quis perceber qual é que foi a diferença entre o Nuno em Portugal e o Nuno aqui em Singapura. E eu tenho saudades de Portugal, apesar de não ter voltado ainda a Portugal durante estes anos todos. Não voltaste mesmo? Ainda não. Eu, quando saí de Portugal, estava num estado emocional diferente do que estava agora. Estava zangado, estava numa posição menos positiva. E saí. Eu na altura estava a dizer que saí zangado com Portugal, mas eu efetivamente estava zangado comigo mesmo. E estava decepcionado comigo mesmo. E isto teve a ver com o processo da aceitação de ter falhado como fitness manager, depois de ter tomado a decisão de voltar como PT e grupo treino, depois a crise e os erros que eu cometi em termos financeiros que me pesaram muito. Portanto, tudo isto pesou muito em mim na altura e eu estava num estado emocional diferente. Eu acho que, em primeiro lugar, a diferença foi essa. Foi quando eu vim para cá, as perspectivas começaram a ter que mudar, porque eu não me podia dar ao luxo de estar triste, zangado ou desmotivado, ou quer que seja. Eu tinha que cumprir, ponto. Eu não me podia dar ao luxo, queria só reforçar essa expressão. Ponto final. A primeira instância teve aí, eu não me podia dar ao luxo de falhar, porque eu tinha responsabilidades em Portugal que tinha que cumprir e tinha responsabilidades aqui que tinha que cumprir. Portanto, essa foi a primeira instância. A segunda instância foi que eu genuinamente comecei a dar-me mais de mim às pessoas e a querer ajudar e influenciar elas de forma positiva através do exercício físico. E acho que foi isso que fez a grande diferença, que fez com que as pessoas se começassem a ligar a mim e que ficassem tão abertas a quererem fazer serviço de PT comigo. Eu genuinamente quero ajudar pessoas e genuinamente quero ser um polo positivo na vida das pessoas. O fitness é um instrumento que eu uso para isso.
E acho que foi, e acredito que foi aí que fez a diferença, foi o juntar destas duas coisas, foi um alto nível de responsabilidade que finalmente eu comecei a ter, que eu não tinha muito esse sentido de responsabilidade em Portugal, e o facto de mudar de país e ao mesmo tempo ser pai, porque isto iniciou tudo ao mesmo tempo, em que fui pai em 2009 e nesses 2 anos o crescimento, para quem é pai sabe como é que é, quando tu te entregas à função de pai, o teu nível de responsabilidade e a tua perspectiva para a vida muda, percebes? Portanto, tenho este lado de responsabilidade que começou a subir muito e tive que fazer as pazes comigo mesmo de que tenho que cumprir, ponto final, e o querer genuinamente ajudar as pessoas.